Jejum da Independência. Dia 6 de setembro, às 19h30, início do jejum de 12 horas, com o encerramento dia 7 de setembro, das 7 às 8 horas, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida, com a unção nos carros. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jejum da Independência. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra, naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. Deixa eu ler o que está aqui em Jó 36, no 22. Repita comigo, por favor. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como Ele? Eu vou ler na outra tradução também. Vamos juntos. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como Ele? Então, de novo, quem ensina como Ele? Ninguém ensina. Ninguém ensina como Deus. Deus ensina bem. Se você decide aprender com Deus, você sempre aprende bem. E também é isso, né? Se você se deixa ensinar e aprende com Deus, você sempre vai caminhar na direção certa e sempre vai vencer. Por favor, vamos agora para Gênesis 14. Eu hesitei em ler o começo, mas se eu não ler o começo, que está cheio de palavras difíceis, você não vai talvez ter a dinâmica que eu gostaria sobre o tamanho da vitória sobre Abraão, que Deus deu a ele. Então, do 1 até o 24, nós vamos ler. Gênesis 14. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Então veja bem, tinham tropas, então é um exército. Por 12 anos, o Quedorlaomer liderou com aliados. No total, 5 reis, com suas tropas e etc. Quando completaram os 13 anos, aí o pessoal reagiu. Mas vamos lá. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado, derrotaram os Refaíns. Refaíns eram um tipo de gente muito grande, um tipo de gigantes. Era um povo na linha dos Enaquins. Então era gente bem grande e bem forte. Então esse homem aqui, esse rei, que tinha os aliados, ele estava controlando na sua época.
Então, ele tinha se aliado e derrotado os refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em Ram, e os Emins em Savé, Kiriataim, e os Roreus, desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para em Mispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas. E os amalequitas também eram um povo forte, mas ele estava liderando mesmo. Conquistou o território deles e dos amorreus que viviam em Razon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Belá, Quezoar, marcharam e tomaram posição de combate no Vale de Sidim. Agora, depois de 13 anos que estavam sobre o jugo de Quedorlaomer, nos Vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o Vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Veja bem, saquearam tudo, até a comida, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, diga isso aqui comigo, visto que morava em Sodoma. Isso não pode esquecer. Tudo isso aconteceu porque ele morava em Sodoma. Se ele não tivesse em Sodoma, isso não tinha acontecido. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão. O hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Manré, o amorreu, Manré e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite, em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló e tudo o que possuía com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se tinham aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Savé, isto é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, era Jerusalém, antes falava-se Salém, sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, a não ser a comida que eles comeram, e a porção pertencente a Ner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam sua porção. Ok, nós vemos que esse rei, Quedorlaomer, estava dominando na sua época. Ele estava conquistando, e o próprio pessoal, aqui, o rei de Sodoma, de Gomorra e os demais que estavam com eles,
já estava sobre o jugo dele há 12 anos. Só quando completaram 13 anos que eles reagiram e a si mesmo perderam. E perderam feio. Mas outro dia, nós falávamos aqui sobre escolhas. E ainda falávamos sobre essa atitude de Ló. Você vê que a Bíblia diz que ele foi levado com os seus bens e a família, porque ele morava, visto que morava em Sodoma. Já que ele estava ali, ele estava num lugar errado, mantendo uma posição que estava clara, que Deus não se agradava daquilo. Deus não estava naquela escolha. Não havia proteção de Deus. A Bíblia não diz que o Ló, ao ter recuperado seus bens, dizimou ao Senhor. Como a Bíblia também não diz e não conta nenhuma situação de Ló levantar um altar ao Senhor. Então a Bíblia não fala dele levantar altares, nenhum, aliás. Dele oferecer um sacrifício a Deus. A Bíblia não fala que ele era dizimista, fiel. E a Bíblia não fala que após ele ter seus bens recuperados, ele tomou a iniciativa de dizimar, os bens recuperados. Não, a Bíblia fala da atitude do Abraão. Abraão várias vezes levantando altares, oferecendo sacrifícios. No futuro nós vemos ele oferecendo o próprio filho. A Bíblia fala dele dando o dízimo de tudo, e nós não vemos nenhuma imposição aqui por parte de Deus, mas a fidelidade dele para com Deus. E assim por diante. Então, quando a Bíblia diz em Malaquias, que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a minha vontade e o que não faz, isso é claro. E nós vemos aqui dois homens, mais uma vez, que os dois invocavam o mesmo Deus. Só que Ló ao seu modo. Ló não oferecia sacrifícios. A Bíblia não diz que ele era dizimista. A Bíblia não nos mostra uma atitude que poderíamos admirar da parte dele. Mas nós vemos aqui uma situação totalmente diferente em relação a Abraão. Então, nós vamos gastar um pouquinho de tempo aqui, lembrando do Ló morando em Sodoma. Ele cria no Deus vivo. O Deus dele era qual? O Deus de Abraão. Mas ele estava em Sodoma. É muito importante que você vá assimilando a palavra de Deus na tua vida. É muito importante que você vá unindo cada dia que Deus vai falando e te dirigindo. Porque Deus nunca nos envia uma palavra por acaso. Ele sempre está nos orientando, como eu li agora, ninguém ensina como Deus. E se você estiver disposta a aprender com Deus, você nunca será derrotado. Mas se você não estiver disposta a aprender com Deus, não há o que fazer. E nós vemos que o Ló não estava disposto a aprender com Deus. Vem cá, uma pessoa que já estava ali e viu que o lugar onde ele estava já estava perdendo, estava sobre o jugo de um outro rei. Ele já chegou lá, como a Bíblia diz, ele viu que os homens eram totalmente, extremamente perversos, pecadores contra o Senhor. Não agiu. Agora, o rei Quedorlaomer estava no comando já há 12 anos. Ele está vendo
Que as coisas não estão caminhando bem. Sabe aquelas situações que Deus vai nos dando sinais e tempo para a gente agir? É a palavra de ontem. Deus não nos deixa enganados. Ele vai nos ensinando, nos dando sinais, mostrando, olha, as coisas não estão caminhando bem. Olha, não está certo. Vamos mudar isto? Então, o Ló foi tendo oportunidade de ver e agir na vida dele. É o que Deus vai fazendo com todos nós. Ele vai nos dando oportunidade, até porque a Bíblia diz que o Senhor é longânimo. E as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Então Ele vai nos ensinando, e os sinais, Ele vai nos dando. Ele manda a palavra, Ele nos orienta. Às vezes a gente está num lugar, está numa posição, está fazendo uma coisa, e Deus vai nos dando sinais. Não é para você isso. Eu não tenho isso com você. Não permanece aí não. Não continua seguindo nessa direção não. Isso não vai acabar bem. Até que chegou um ponto em que o ímpio e o justo porque não adorava um outro Deus, o Deus dele era o Deus de Abraão, mas de obediência nós não vemos nada, como deveria, foi levado com o ímpio. O ímpio, todo o pessoal de Sodoma, de Gomorra, de Zeboim, de Zoar, todo mundo, eles foram levados cativos com seus bens, e a Bíblia diz, levaram também Ló. Porque como é que Deus vai proteger a vida de uma pessoa que está no lugar errado, fazendo escolhas erradas e mantendo aquelas escolhas erradas? Como é que Deus vai proteger uma pessoa que continua fazendo aquilo que Deus já disse para? Como? Então levou o Ló também, com todos os bens, tudo que ele possuía. Visto que morava em Sodoma, vai também. Então eu penso que muitas vezes, visto que você continua fazendo o que eu já disse para parar, visto que você continua no lugar que eu já mandei você sair, visto que você não muda nada do que eu já te orientei, você vai sendo levado com o ímpio. O ímpio está perdendo, você está perdendo também igual o ímpio. Por quê? Porque apesar de você dizer eu creio em Deus, muitas vezes está agindo igual a quem não crê. Está agindo igual. Porque Deus fala, não ouve. Eu tenho um caso na igreja que agora acertou, mas precisou chegar num ponto. Quando esse rapaz, esse senhor, eu vou falar senhor, mas ele é jovem ainda, é novo ainda, nos procurou, ele já tinha mais de 8 anos dentro da igreja, estava mais de 8 anos dentro da igreja. Mas vinha na reunião, dormia na reunião, dispersava, olhava para lá, para cá, e não mudava a conduta. Ora dizimava, ora não dizimava. Dizimava, fazia ofertas, depois parava. E não tomava uma posição. Não sabia lidar com as finanças. Vivia descontrolado com as finanças. Gastava mais do que ganhava. E ganhava muito bem. Quando o mês que ele ganhava pouco, quando ele ganhava pouco, era uma média de 15, 16 mil reais. Isso é um salarião. É um bom dinheiro mensal. E ele não via. O dinheiro desaparecia. Ele gastava e não via. Um dia, ele foi escondendo, passado o tempo. Aí ele casou, etc. E ele foi escondendo a mulher.
Um dia ela descobriu que ele estava devendo mais de 100 mil reais, não tinha um tostão, ganhando todo esse dinheiro, ele estava devendo até a secretária. Estava uma bagunça a vida dele. Ela entrou em pânico, não queria separar dele de qualquer jeito, porque ela tinha uma vida muito correta e ela falou, não vou ficar com ele. E aí ele entrou em desespero. Todos esses anos a palavra ia. Ele usou da boca dele. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu ouvia, só que quando eu saía, eu simplesmente deixava passar. E não mudava as minhas atitudes. Até virar uma bola de neve a vida dele, uma bagunça, uma destruição, tudo desandado. Enfim, aí sim, depois que não tinha mais, bom, agora não tem dinheiro, perdendo a mulher, perdendo o que tinha, perdeu, não tem. Aí ele decidiu tomar uma posição na vida dele. Mas ele precisou chegar numa situação, que eu nem vou dar mais detalhes, mas era uma coisa, ele chorava igual uma criança. Um homem chorava como uma criança. Ele não conseguia, ele entrou num desespero tão grande que só de você olhar para ele, as lágrimas já estavam caindo. Porque tudo estava, não tinha nome, o nome sujo, um homem com formação acadêmica, etc e tal. Nome sujo, não tinha respeito de ninguém, perdendo a mulher. A mulher não queria mais, decidiu, não quero mais, não vou viver com ele. Porque ele mentiu para mim, é o que ela falava, ele mentiu. Porque ele foi mentindo, ele foi ocultando. E a Bíblia diz que todo oculto será revelado. E ele foi escondendo. Chegou um ponto que não teve mais. Então, ele mesmo disse, não precisava ter chegado nesse ponto. Mas às vezes as pessoas, elas trabalham para que a vida delas chegue num ponto que não tem mais onde mexer. O Ló, sem dúvida nenhuma, ele trabalhou para chegar num ponto que não tinha para onde mexer. Chegou ao ponto de agora escravo, tudo que ele tinha foi roubado, e se você estudar, você vai saber que quando um inimigo, um rei vinha, conquistava e levava os bens, acabou. Os prisioneiros normalmente ou eram colocados como escravos ou eram mortos. E o que era conquistado na guerra acabou, não tem mais restituição. Aqui, se não fosse o Abraão, ele não teria sido nem restituída a liberdade, talvez nem a vida, e nem os bens. E nós vemos que depois que ele está aqui, que eu vou continuar e falar da paz do Abraão, que o Abraão recuperou a vida dele, os bens dele, ele continuou morando em Sodoma. Sabe o que isso quer dizer? Que tem gente que por mais que Deus trabalha para livrar, por mais que Deus restitua, por mais que Deus arrume a vida dele, ele sempre trabalha para estar na bagunça. Numa vida confusa, desorganizada. Por mais que Deus arrume a vida da pessoa, tá aqui, era pro Ló ter dito, chega, minha gente, vou me embora, vou sair daqui. Pois você continua vendo, o Ló não saiu de lá. O Ló só saiu de lá quando já não tinha mais jeito. Aí quando ele saiu, já não tinha mais saída. Aí perdeu a mulher, aí toda a história, vocês já sabem, as filhas tudo pervertida, perdeu os bens, perdeu o que tinha. Aí acabou. Por que algumas pessoas têm que chegar num ponto de destruição? Por que não agir quando Deus está dando sinais? Por que não agir quando Deus está orientando e dirigindo? Por que não? Por que não? Porque às vezes tem gente que ele paga para ver. E quem paga para ver de forma
a desobedecer a Deus e não se colocar como Deus espera e orienta para o bem da pessoa, uma hora ela vai ver e vai ver de uma forma irreversível. Irreversível. E sabe o que foi entendido com esse homem? Que ele não tinha condições nenhuma de administrar. E olha a situação em que ficou. A mulher dele decidiu ficar com ele, depois de que ela disse, eu te dou uma condição. A partir de hoje, se entrar R$1, você não vai ter mais cartão de crédito, você não vai ter talão de cheque, e mais, se entrar R$1, eu quero na minha mão. Quem vai administrar sou eu, porque você não tem condições. Resumindo, fazendo desse jeito, precisou dessa humilhação. Mas eu acho que nem foi uma humilhação, para falar a verdade, ele precisava daquilo. Ela assumiu o controle da situação, organizou a vida dele, e hoje a vida dele é outra. Só que ele admite que ele não sabe conduzir a vida dele, então ele continua mantendo o faturamento, que ele fatura muito bem, ele ganha muito bem, vai para a mulher dele. E com isso a vida dele tem caminhado. Porque ele não usava a cabeça. E agora pelo menos agiu com sabedoria. Precisou chegar nesse ponto. Mas ele é uma das pessoas que não pode ter cartão de crédito. Eu falava isso ontem na reunião, eu repito hoje. E se de repente alguém está aí e diz assim, ô bispo, eu queria ouvir sobre outra... Você está ouvindo sobre Vitória. Você está ouvindo sobre Vitória, porque há muitas pessoas que precisam urgentemente parar e organizar a vida. Se você não pode ter cartão de crédito, você não pode ter talão de cheque, você vai cortar isso da sua vida. Se você não sabe administrar a tua vida, se você é casado, a tua esposa ou teu marido, sabe quem tem mais visão disso, vai ter que assumir, você vai ter que ter essa humildade. Até se nunca aprender, deixa que o outro então te ajude nisso. É melhor assim. A gente tem que ter consciência. E usar de inteligência na vida. E penso que isso é uma forma inteligente de agir. Não, o diabo, essa é minha fraqueza, é sua fraqueza. Então, eu não vou deixar o diabo me pegar nisso. Eu não vou. Se o Ló tivesse aqui, ó, se não fosse o Abraão, o homem de Deus, o Ló talvez teria morrido, ou virado escravo, e os bens dele acabou, porque foi tudo levado. Quem recuperou o Ló com a família e os bens foi o Abraão. Então, às vezes, a pessoa, Deus dá a ela a restituição, como foi dado ao Ló. Mas ela torna a perder. Ela torna a perder. Deus não tem falado isso conosco, minha gente? Por acaso não? Porque se você não souber conduzir a sua vida, como é que Deus vai colocar coisas maiores nas tuas mãos? Deus não vai. Deus não pode colocar. Então, é fundamental que a tua vida seja organizada, para que Deus possa colocar coisas maiores. Se você é casado, é casada, você não pode ter coisas ocultas na vida financeira. Em área nenhuma, mas no financeiro, então, vocês precisam saber quanto ganhamos, quanto gastamos, como é que está a minha vida, como é que está a sua vida. Você precisa ter selecionada, organizada a tua vida. Se você hoje é uma pessoa que você já soltou cheque, você não sabe nem para quem, você precisa resgatar isso tudo, saber. Onde estão todos esses cheques? Onde está isso? Onde está aquilo? Você precisa organizar a tua vida. Sabe por que eu falo isso? Porque tem gente que solta cheque, ele nem sabe onde é que foi parar aquele cheque, ele nem sabe que ele soltou, ele nem lembra mais. Como é que Deus pode colocar algo grande na mão de uma pessoa que não tem controle nem sobre uma folha de cheque que ele soltou? Ele nem lembra mais. Aí eu soltei, mas nem lembro mais. Ele não tem nada relacionado, não tem nada organizado. Aí, mas, ô bispo, Deus está olhando. Porque muita gente hoje passa vergonha, envergonha o nome de Jesus. Porque
solta cheque, o cheque volta. O nome volta limpa, volta tá sujo. Por quê? Porque daqui a pouco não dá conta de pagar o que comprou. E muitas pessoas, não é porque ela não teve condições para isso não. É igual esse homem que eu estou falando, dinheiro era o que ele mais ganhava. Quando ele ganhava pouco, eu estou falando pouco, era 15, 16 mil. Isso era um mês que ele ganhava pouco. Ele ganhava muito bem. A profissão dele rendia muito para ele. Rende, aliás, muito. Tanto é que a situação dele já é outra hoje. Mas por quê? Porque teve que parar. Organizar a vida. Chega. Não solto mais cheque. Chega. Não uso mais cartão de crédito se eu não souber. Isso eu posso, isso eu não posso. Outra coisa que tem gente que faz. Até hoje. Empresta cheque para os outros. Empresta o nome. Isso não se faz. Não se empresta o nome para alguém lá comprar. Depois a pessoa não paga, é você que acaba se dando mal. Quantos eu falo isso porque a gente lida com isso. E as pessoas chegam contando. Eu dei meu nome, é para o fulano, é para o cicrano, porque não soube dizer não. Está errado. Está errado. Então está aqui, ó. O Ló foi restituído. E como é que o Ló terminou? Numa caverna. O homem de Deus foi lá, Deus usou, restituiu a vida, restituiu os bens. No final morreu numa caverna. Com as filhas pervertidas, com a mulher morta, com a vida destruída. Por quê? Porque tem gente que por mais que o Senhor ensine, ele não aprende. Por mais que Deus mostra, por mais que Deus orienta, a pessoa não aprende. E aí, tem muitos cristãos que querem, que ignoram, porque, não, mas eu nunca tinha pensado, né? Mas precisa disso. Alguém vai perguntar se precisa ser correto na vida? Um cristão ser correto na vida? Se tem uma coisa que o cristão precisa, é ser correto, é o que eu falei outro dia, eu vou repetir. Abaixo da tua salvação, o que você tem de mais importante, mais precioso é o teu nome nesta terra. É o teu nome. É muito duro quando uma pessoa não tem nome, quando ela não tem palavra. Quando a palavra dela é nada, como dizem por aí, a palavra dela é um risco na água, é a mesma coisa. Porque ninguém mais confia na palavra dela. Ninguém leva a sério. Porque a pessoa não tem uma boa conduta. Está errado. E o povo de Deus precisa entender sobre isso. É muito gostoso você receber as promessas de Deus. Mas muitas pessoas, como o Sansão nasceu profetizado por Deus. Foi um homem que nasceu com um propósito de nasceu vitorioso para morrer vitorioso. O povo de Israel saiu do Egito para entrar na terra prometida. E só 2 daquela primeira remessa que entraram. Josué e Caleb. Com seus. Somente 2. Porque Deus mudou de ideia? Não. O planejado, o que Deus havia planejado para eles, estava de pé. Mas o que adianta? A pessoa não faz a parte dela. O Sansão, que é uma coisa mais linda do que antes dele ser gerado, ele já foi dito à mãe, ele será um consagrado. Ele veio ao mundo consagrado. Morreu escravo de quem ele deveria vencer. E Deus planejou aquele fim para ele? Nunca. Pelo contrário, ele teve 20 anos governando, liderando Israel para poder tomar uma posição. Deus foi longânimo demais. Então eu penso que Deus tem sido muito longânimo com muitas pessoas.
muito amoroso, longânimo, paciente. Mas muitos agem igualzinho Ló. Já viu, já tem sinais, já chegou lá, já viu que está errado aquilo, já tem tido sinais de que está errado a postura, a condição, a forma de agir. Está aqui, ó, depois de um choque desse, depois de ter recuperado a vida, os bens, vê se o Ló saiu de Sodoma. Continua lendo. E vê se o Ló saiu de Sodoma. Visto que morava em Sodoma, foi levado escravo com todos os bens. Aí pergunta se o Ló mudou a conduta dele depois desse baque aqui, ó. Desse susto, desse sustão aqui, dessa situação terrível que ele viveu. Ele se viu escravo, os bens dele todos confiscados, tomados pelo inimigo. Aí Abraão vai lá, recupera tudo. Você vê que quando Deus é com uma pessoa, é com uma pessoa. Ele é. Eu mostrei para você que o Quedor Laomer estava controlando e conquistando há 12 anos, só com 13 anos que Sodoma e Gomorra, os reis e mais os outros 4 decidiram ir lá reagir contra ele, e assim mesmo perderam. Ele lutou contra gigantes, ele venceu, ele conquistou a Amalequita, o território Amalequita, dos amorreus, que os amalequitas eram muito fortes também. Então ele estava, ninguém podia com ele. O Abraão, com mais uns que apoiaram ele, e os 318 homens nascidos e treinados na sua casa, foram lá e conseguiram vencer um homem que estava dominando e vencendo gente poderosíssima. E a Bíblia não diz em nenhum momento que o Abraão era um homem preparado para a guerra. Mas você vê que uma pessoa, quando está em Deus, ela vence qualquer situação. Ninguém está aqui, ó, voltando a Abraão, da vitória sobre Quedor Laomer e sobre os reis que ele tinha aliado, que se haviam aliado a ele. E o Abraão venceu alguém que estava ali lutando até contra gigantes. E ele tinha um exército? Não. Ele tinha uns 318 empregados, gente que nasceu lá, vivia lá, e mais um apoio, mas não era muita gente. E ele botou esse rei para correr. Recuperou o povo, recuperou os bens. Mas por quê? Uma pessoa que nunca fez uma coisa, a hora que vai fazer, vence, recupera, com pouco, faz coisa de gente grande. Sabe aquele que é pequeno, mas ele conquista coisa grande, e ele faz coisa de gente que está aí e que tem muito mais estrutura? Foi o Abraão. Mas por quê? Porque Deus era com ele. Quando chegou da guerra, o sacerdote o abençoou. A primeira coisa que ele fez foi dizimar o Senhor, mostrando a sua gratidão, porque aquilo tudo estava perdido, ele podia dizimar aquilo, porque era coisa perdida que ele recuperou, e ele sabia que quem tinha sido com ele foi o Senhor. O próprio Melquisedeque, o rei de Salém, que era sacerdote, disse, ó, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Porque é isso que Deus faz na vida de uma pessoa que teme a Ele. E depois nós vemos o rei de Sodoma fazendo uma proposta que aparentemente era inocente e era boa, mas seria uma ruína para o Abraão. Fica com os bens e só me dá as pessoas. O Abraão poderia ter olhado aquilo como algo vindo até de Deus. E como um grande avanço, um trampolim para ele dar um salto muito grande na vida financeira. Mas aquela proposta não vinha de Deus. Aquela proposta não era boa. O que o rei de Sodoma queria dar para ele, não era algo que Deus estava naquilo. E nós precisamos, você vê que quando uma pessoa tem visão de Deus, a postura dela diante das situações é bem outra. Quem é que recusa dinheiro?
Ninguém recusa dinheiro. É muito difícil alguém recusar dinheiro. As pessoas querem dinheiro. Entrou o dinheiro. Ah, foi Deus quem me mandou. Ele podia ter dito isso. Mas ele enxergou naquilo. Isso não, de onde está vindo? Não vem de Deus. De onde está vindo não vem de Deus. E você vê que quando uma pessoa é dirigida por Deus, ela recusa dinheiro sim. Porque esse dinheiro não é lícito, ele não é correto, não é para mim. Depois você vai dizer que você me enriqueceu. Não é da tua mão que eu vou prosperar, é da mão de Deus. Aquela proposta ele enxergou como ilícita, como errada para ele. Você vê que quem é de Deus recusa dinheiro sim. Quem é de Deus não vai a qualquer custo não. Ele vai ele vai a qualquer custo na fé, no Senhor, não na carne. Quer dizer, custe o que custar. Na fé, sim, ele vence desafios, o diabo, ele não se submete, ele não se entrega. Mas quando é na carne, não vai não. Então, isso aqui para mim é muito forte. Você vê a integridade deste homem. O Abraão errou. Ele foi um homem que nunca errou. Não, ele errou sim. Mas ele era um homem íntegro. Ele era um homem que temia a Deus e queria agradar a Deus. Veio aqui, ó, não era pouco dinheiro, não, era muita coisa. Muitos bens. Mas ele recusou porque ele era íntegro. E ele enxergou naquilo algo que não provinha de Deus. Então quem é de Deus, se uma proposta não é boa, não é decente, não é lícita, não vem da mão de Deus, ele recusa sim. Ele recusa sim. Então você vê que não é à toa que esse homem foi o pai da fé, um homem honrado. E esse dinheiro que ele recusou, esses bens, fizeram falta a ele? De jeito nenhum. Esse homem enriqueceu muitíssimo. E não precisou do dinheiro do rei de Sodoma para isso. Não precisou se submeter à proposta dele para chegar no nível que ele chegou de conquistas. Ninguém perde por ser correto, minha gente. Você nunca vai perder por ser correto no Senhor. De fazer aquilo que tem que ser feito na tua vida, custe o que custar. Você tem que mudar isso, você tem que agir. Nisso eu vou agir. Tem coisa na vida da gente que não é fácil. Tem decisões que não são fáceis. Como o próprio dizer não. Não adianta alguém dizer, para mim é muito fácil dizer não. Não é fácil dizer não. Para algumas pessoas é fácil dizer não. Para outras não é. Tem gente que não é fácil dizer não. E não tem quem levantar o dedinho, não, para mim tudo é igual. Você não está sendo sincero. Porque para algumas pessoas não é fácil. Para alguns não conseguem dizer não é para ninguém, né? Mas outros, no geral, todo mundo tem suas dificuldades. Entendeu o que eu estou falando? Todo mundo tem. Todo mundo tem suas dificuldades para dizer não. E para se posicionar em algumas coisas. Todo mundo tem seu ponto. Todos têm o seu pontinho ali. Que não é nada fácil. Às vezes é muito fácil a gente chegar para o outro e falar, ah, que isso? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Só que aí tem o nosso ponto também, que a pessoa também pode dizer, então por que você não fez isso naquele ponto? Naquela área da sua vida. Porque às vezes para a gente, a pessoa ter agido de uma tal maneira em tal situação, é fácil. Mas nós também temos as nossas situações que não são fáceis. Não é? Que não são fáceis. E é aí, por que dizer não para o que é fácil? Mas tem coisa que não é fácil. E que você vai ter que ter um posicionamento ali. Vai ter que mudar aquilo. Vai ter que ter coragem para agir naquilo. E parar, agir, não, aqui é não, aqui chega, aqui para, aqui não dá. Não dá para seguir. Organiza a sua vida. Está aqui mais uma vez 2 exemplos. Nós já mostramos em outra situação.
estamos aqui mais uma vez falando e mostrando que coisa incrível ver o Abraão aqui, ó, recusando algo. Foi feita uma proposta, não é tirar algo dele não, era para dar algo para ele. Algo não, para dar muito. Era muito dinheiro, muitos bens. Mas ele entendeu que aquilo não vinha de Deus. É muito sábio quando você consegue interpretar, não, isso aqui, para a minha carne, aparentemente, seria muito bom? Seria, mas para o meu espírito não seria, não é correto, Deus não está nisso, eu vou pagar o preço e esperar em Deus. Eu nunca vi uma pessoa perder quando ela espera em Deus. Eu nunca vi. Quando você espera em Deus, você não perde. Nunca. Então eu penso que, do começo ao fim, já deu para a gente entender bem. O Ló, mesmo depois desse baque aqui, ó, ele saiu, recuperou a vida, recuperou os bens. Pergunta se ele mudou a postura dele. Eu também não vejo ele dizimar os bens dele. Nem ir lá e oferecer, levantar um altar ao Senhor e agradecer ao Senhor pelo que ele fez. E dizer, vamos embora desse lugar. Ele não viu, ele não fez. E ele já tinha tido oportunidade, desde o dia em que ele chegou lá, de tomar uma posição na vida dele. Em contrapartida, nós vemos o Abraão, com pouco vencendo um inimigo que estava reinando há um tempão, vencendo gente grande, e ele com pouco venceu. Tinha a bênção de Deus, dizimista fiel, obediente a Deus, e quando lhe foi feita uma proposta que aos olhos de qualquer pessoa é irrecusável, ele disse não. Não, porque você vai dizer amanhã que foi você quem enriqueceu Abraão, e a minha riqueza vai vir da mão de Deus. Não vem da tua mão, não. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração.